Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro brasileiro. Mais uma vez, eu não me canso de falar e é um motivo de orgulho para a gente poder acompanhar o comportamento do fluxo estrangeiro e a pressão que eles fazem dentro do nosso mercado, seja pelo fluxo oficial, a gente vai demonstrar para vocês na frente do vídeo, ou também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de pedir perdão porque todos os vídeos a gente está publicando aí no final do pregão de sexta-feira. Ontem a gente terminou aí a sexta-feira e a gente teve aqui uma semana muito intensa. Eu estava bastante cansado, apesar de ser uma semana assim muito produtiva. Eu resolvi aí fazer esse vídeo no sábado, hoje dia 21, nesse momento 11 horas e 14 minutos, para deixá-los antenados e eu poder também fazer aquele vídeo nota 1000 para vocês que acompanham o nosso conteúdo. E esse vídeo, pessoal, se você gostar, não se esqueça que você pode deixar o seu like. Se você quiser também, estiver passando por aqui, não se esqueça, se inscreva no canal e principalmente avise aos seus amigos que fazem parte do setor financeiro, que aplicam aí no mercado financeiro. Pessoal, é muito importante a gente verificar o comportamento do fluxo estrangeiro. A gente vai ter aqui nesse vídeo de hoje muita informação de qualidade para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Primeiro a gente vai comentar aqui, pessoal, o Ibovespa, mais uma semana de alta, 2,58. Fluxo por parte deles no mercado à vista, praticamente no 0 a 0. Inclusive essa ponta vendedora que a gente verificou aqui de 1.700.000, basicamente construída no aftermarket do pregão de sexta-feira, ou seja, do pregão de ontem, ou seja, ficaram no 0 a 0 em relação aí ao fluxo das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. No mercado futuro, pessoal, dá uma olhada, 540 milhões em vendas. Olha que o nosso mercado está subindo, o índice futuro está subindo e nessa semana venderam. A gente vai comentar inclusive uma questão bem interessante com vocês aí mais para frente no vídeo. Em relação à moeda americana, uma semana de forte desvalorização e eles andaram como, pessoal? Ponta compradora, 41 milhões de reais, ou seja, tanto o índice futuro que subiu, eles atuaram aí numa ponta vendedora, quanto o dólar que caiu, eles atuando aí numa ponta compradora. O dólar comercial fechou a semana cotado a 3,77. E aqui embaixo, pessoal, é que a gente tem mais de precioso para poder entregar para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Os 15 ativos que eles andaram numa ponta compradora, 2,51 de variação média positiva. E dos 15 que eles andaram com uma ponta vendedora, a gente teve aqui também uma variação positiva de 3,82. Aí você comenta, poxa Renato, o que você tem de mais precioso, a gente está percebendo aqui que os ativos que eles compraram subiram, só que subiram menos do que os ativos que eles venderam. E se vocês verificarem aqui, pessoal, olha, 20 milhões de um lado, 34 milhões de outro, ou seja, eles tiveram na semana para os 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora e os 15 ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, o quê? Uma projeção de prejuízo. Se a gente verificar aqui, ó, no nosso resumo, mais uma semana de ponta de projeção de prejuízo por parte deles, a quinta consecutiva. A gente já está acompanhando com vocês aqui no conteúdo do canal há 2 anos, a gente começou exatamente na semana do dia 22 de julho de 2016. Eu estou fazendo esse vídeo hoje com vocês, dia 21 de julho de 2018. Pessoal, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. Aí você comenta, poxa Renato, nessa última toada aqui, eles estão tendo o quê? Uma projeção de prejuízo. Por quê, pessoal? Porque o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, na grande maioria das vezes, está com uma ponta vendedora no mercado à vista. A gente vai inclusive discutir isso com vocês mais para frente do vídeo, para vocês conseguirem aí mais ou menos ter uma noção em relação ao fluxo, tanto o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa e também o fluxo por parte aí destas corretoras que atuam no nosso mercado. Então, pessoal, ó, dando uma olhadinha aqui, foi uma semana dos 15 de ponta compradora e dos 15 de ponta vendedora com uma projeção de prejuízo. Só que, olha que interessante, pessoal, nessa semana, se a gente não avaliar somente os 15 ativos de ponta compradora e de ponta vendedora, a gente tem aqui o resumo que a gente considera os 67 ativos que fazem parte do nosso índice Bovespa. Pessoal, dá uma olhada. 4 milhões de projeção de lucro, caso a gente considere
os 67 ativos que fazem parte aí do nosso índice Bovespa. Só que aqui, no nosso conteúdo do canal, a gente não está aqui para se gabar se o fluxo é positivo, se o fluxo é negativo. Vocês já conseguiram perceber com a gente aqui no conteúdo do canal que eles são muito ganhadores. E dá uma olhada, pessoal, para quem está assistindo o conteúdo do nosso canal pela primeira vez, essa barrinha amarela acima do zero foi um fluxo da semana o quê? Positivo. Essa barrinha amarela abaixo do zero foi um fluxo da semana o quê? Negativo. E olha para você ver, pessoal, em azul os ativos que subiram, em vermelho os ativos que caíram. Faz uma correlação dos ativos que subiram com eles comprando, caíram com eles vendendo. Muito mais de 60% desses ativos, eles andaram na ponta certa em relação ao movimento do fluxo. Por parte de quem? Das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então a gente vai voltar lá para o nosso gráfico dos 15 de ponta compradora e de ponta vendedora e vocês vão ver o que, pessoal? O carro-chefe da semana, as ações do Banco Itaú, 165 milhões de reais de ponta compradora. E o que a gente estava vendo aí recentemente da movimentação deles no Banco Itaú? Eles estavam vendendo. E nessa semana o que? Ponta compradora. Pessoal, compraram só Itaú? Não. Dá uma olhada aqui, pessoal. Banco do Brasil também ponta compradora por parte deles no nosso mercado. E se a gente verificar, nessa semana o setor bancário foi responsável pela essa alta do Ibovespa. E o setor bancário, para quem já acompanha o nosso conteúdo já há mais tempo, os ativos do setor bancário correspondem no Ibovespa cerca de 35% do peso total. Ou seja, mais de 1/3 do nosso principal índice está concentrado nos ativos do setor financeiro. Bom, e o que a gente conseguiu aqui verificar como destaque da semana, pessoal? As ações de Goal. Uma alta de 9,5%, eles aí com quase 100 milhões de ponta compradora em relação a esse ativo. Na ponta vendedora, pessoal, olha o carro-chefe da semana. As ações de Vale, ou seja, o nosso índice subiu 2,5% e Vale caiu 3,4%. E eles empurrando o quê? Vale para baixo. No vídeo da semana passada, a gente chegou até a comentar com vocês que eles já estavam com uma ponta vendedora já há algumas semanas em relação às posições do ativo. Na semana passada, o ativo tinha terminado a semana com uma leve queda. A gente chegou a comentar que estava praticamente no 0 a 0. E nessa semana, uma queda mais expressiva. E eles o quê? Empurrando essa movimentação para baixo. Em relação à Coirmã, é o que a gente fala da vitrine do nosso mercado, as ações de Petrobras. Dá só uma olhada, pessoal. As ações de Petrobras ordinárias subiram 3,74, com eles o que? Vendendo 118 milhões. Dá uma olhada, pessoal, nas ações preferenciais de Petrobras. Subiram 6,18. Lembrando que essas cotações já considerando aí a variação percentual do aftermarket. Então, o que acontece, pessoal? Os ativos que eles compram, eles ajudam o quê? A empurrar com muito mais força. E os ativos que eles vendem também sobem, mas a grande maioria faz o quê? Eles sobem mais travado, ou seja, tem uma âncora lá por parte do fluxo deles, dando uma limitação de alta para esses ativos que eles fazem pressão de ponta vendedora. Essa nossa estatística aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, pessoal, foi muito puxada por quem? Dá só uma olhada nas ações de Eletrobras. Subiram na semana 18,5%. E o que eles fizeram, pessoal? Venderam 31 milhões de reais. Lembrando, o que a gente já comentou com vocês em relação às ações de Eletrobras. Eles não gostam desse ambiente de incertezas. O ativo teve para ter a sua privatização homologada, depois houve um cancelamento, depois novamente houve aí essa briga judicial que realmente vai permitir essa privatização, ou seja, nesse meio termo, o que eles estão fazendo? Tirando o carro fora. Enquanto não tiver um cenário claro, a gente percebe aqui pelo conteúdo do canal que eles ainda não estão embarcando nessa movimentação. É o que a gente costuma falar, eles não gostam do ambiente de incertezas. Isso, para quem acompanha o conteúdo do canal e quem acompanha o blog, foi criado em 2009, isso ficou muito claro nas ações de Petrobras. Quando a gente teve lá aquele escândalo de corrupção, pessoal, eles estavam vendendo Petrobras a rodo, a rodo. Dá uma olhada lá no conteúdo do blog, tem post lá de vários anos para vocês ficarem mais ou menos aí antenados na movimentação do fluxo estrangeiro, seja ele oficial
ou por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E aproveitando essa informação do fluxo do nosso blog pelas corretoras estrangeiras, eu vou dar uma dica para vocês que estão acompanhando aí o nosso canal, principalmente as pessoas novas que estão se inscrevendo aí no nosso conteúdo. Bom, aqui no conteúdo do blog, a gente tem as informações, pessoal, dos vídeos que a gente disponibiliza aqui para o conteúdo do canal do YouTube, e dá uma olhada que na coluna esquerda, se vocês descerem, o que a gente tem aqui de bandeja, que a gente deixa isso sempre atualizado para vocês. Primeiro, a gente tem aqui como é que está a situação do investidor estrangeiro, informação oficial divulgada pelo próprio site da B3, dos contratos futuros do Ibovespa, dólar futuro e também contratos dos juros futuros. E a gente tem aqui embaixo, pessoal, a informação do fluxo oficial do investidor estrangeiro. Dá só uma olhada como é que eles estão aqui nesse ambiente do mês de julho, com o nosso mercado aí subindo, lembrando que a Bolsa divulga as informações aí com 2 dias úteis de atraso. A gente tem informação até quarta-feira, dia 18, e eles estão comprando o acumulado no mês de julho 4 bilhões e meio no nosso mercado. Então, vocês podem consultar diariamente que a gente faz as atualizações aí de acordo com a liberação dos dados referentes aos contratos futuros e também o fluxo oficial estrangeiro. Bom, dado esse recado, vamos partir para aquela nossa relação dos setores. Pessoal, olha que interessante. Dando uma passada aqui então nesses setores que a gente subdividiu aí os 67 ativos do Ibovespa, lembrando, quem está chegando no canal, como é que a gente fez, pessoal? Dos 67 ativos do Ibovespa, a gente dividiu em 8 grandes grupos, conforme a mesma discriminação que tem aí no site da Bovespa. A gente tem setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, que a gente englobou setor elétrico e utilidade pública, industrial, saúde e telecomunicação. Como a gente viu, o que aconteceu nessa semana no setor financeiro? Ambiente comprador aí muito concentrado nas ações do Itaú, e também a gente teve aí esse ambiente concentrado com a variação percentual também nos ativos do Banco do Brasil. No caso das ações da Bolsa, caiu com eles empurrando aí, fazendo um movimento vendedor. No setor de consumo, pessoal, a gente teve exatamente a movimentação como destaque de ponta compradora na semana. Dá só uma olhada, pessoal. Magazine Luiza e Magazine Luiza mais uma semana aí retomando a movimentação de alta. Para quem acompanha o conteúdo do nosso canal, olha a quantidade de semanas que a gente vem falando aí em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, e aí dentro do ativo andando com uma força compradora bem pujante em relação a esse setor. E a gente pode perceber aqui também, pessoal, dá uma olhada, Via Varejo foi a maior alta do setor de consumo. E aí eles tiveram o quê? Uma ponta o quê? Compradora. Agora, vamos ficar atento porque eles estavam com um movimento muito vendedor. Dá uma olhada no fechamento do mês de junho. A gente fez o vídeo aí no final do mês. Dá uma procurada aí, o vídeo que estiver mais próximo do dia 30. A gente tinha demonstrado para vocês os ativos do ambiente mensal e ele tinha realmente sofrido muito fortemente com o ambiente de vendas por parte deles. E o ativo que derreteu. E nesse mês eles estão tendo aí essa pressão de compra, o ativo aí dando essa respirada em relação à movimentação de preços do nosso mercado. Se a gente pular aqui para o setor de materiais básicos, a gente tem aqui o destaque da semana, conforme a gente viu inclusive aí no nosso relatório das ações do Ibovespa, as ações de Goal, subindo com eles empurrando. Pessoal, eles empurraram o Gerdau? Não. Dá uma olhada, pessoal, eles venderam. O ativo subiu, Renato? Claro que subiu. Só que subiu menos. Por quê? Porque quem manda no mercado estava empurrando de uma âncora para o ativo ficar o quê? Com preço mais baixo do que os ativos que eles empurram para cima. Nesse caso aqui, a gente teve também ambiente comprador de Uzi Minas e também de CSN. No caso de Vale, como a gente tinha comentado, ambiente de venda mais intensa no setor de materiais básicos e o ativo aí sentindo essa movimentação. Se a gente verificar, pessoal, as ações tanto de Suzano e de Fibria, muito ligadas aí à moeda americana, câmbio, tiveram forte desvalorização. No caso de Fibria, ambiente vendedor, e no caso aqui, as ações de Suzano, também a gente verificou aqui que houve um ambiente comprador. Só que se vocês verificarem, pessoal, eles são muito mais atrativos com as ações de Suzano do que em relação às ações de Fibria, vocês que acompanham aí mais tempo o nosso conteúdo do canal. Bom, vamos passar aqui. Olha o gás e biocombustível. Pessoal, olha o show.
O que eles têm aí, que a gente comentou inclusive no último vídeo em relação à PT3? O movimento de apreciação das ações ordinárias da companhia, ou seja, estavam com gordura. O que eles fizeram nessa semana e na semana passada também eles já tinham feito? Venda, quando está subindo. E no caso de Petrobras, que eles estavam com uma pressão vendedora mais existente dentro do mercado, eles ficaram o quê? Ambiente comprador em relação a essas ações da companhia no nosso mercado. Se a gente pular aqui por os serviços públicos, exatamente aquilo que a gente comentou, né, pessoal? Eletrobras está subindo maravilhosamente dentro do nosso mercado, mas sem a ajuda deles, eles simplesmente não gostam desse ambiente aí de incertezas dentro do setor. O destaque aqui, nesse setor, exatamente aqui, as ações de Equatorial, que eles andaram aí com uma ponta compradora e o ativo aí subindo, seguindo nesse mesmo sentido. O setor industrial, pessoal, a gente teve aqui exatamente as ações de Gol tendo uma movimentação mais expressiva. Só que a relação do fluxo ficou muito próximo do 0 a 0. O destaque foi as ações da WEG. Pessoal, dá uma olhadinha que na semana passada, WEG já tinha subido mais de 4% com os caras comprando. E dá uma olhada aqui, mais uma semana de valorização, eles comprando e o ativo aí subindo aí mais de 5%, quase 10% dentro do nosso mercado. Se vocês olharem aqui o setor de saúde, pessoal, olha o show. Olha a quantidade de semanas que a gente está comentando com vocês no setor de saúde, salvo na semana passada que eles estavam comprando as ações de Fleury e também as ações de Raia Drogasil. E na semana passada eles venderam Hipermarcas e Qualicorp, ambas fechando aí com ambiente de desvalorização na semana passada. E olha essa semana, pessoal, ambiente de valorização, inclusive como carro-chefe do setor, Hipermarcas, 7% de variação positiva, e dá uma olhada nesse setor de saúde que está bem atrativo em relação a essa movimentação por parte deles. Já no setor de telecomunicação, ambiente vendedor em TIM ajudando a empurrar para baixo o ativo, inclusive na semana passada o ativo subiu e eles já estavam vendendo, e no caso aí das ações de Vivo, na semana passada eles já estavam comprando, o ativo subiu levemente, e nessa semana voltaram a comprar, e mais uma semana de leve alta em relação à movimentação desse ativo no nosso mercado. Pessoal, lembrando mais uma vez, pela milésima vez que a gente comenta aqui no conteúdo do nosso canal, o nosso canal não é call de compra e o nosso canal não é call de venda, mas fique atento nas movimentações e pressões de preços que eles fazem nos nossos ativos. Faça um embasamento coerente por você mesmo e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro. Decida um plano antes de você entrar no ambiente de trading, que não tem nada a ver com o ambiente de investimento e investimento em valor. Para quem acompanha o nosso conteúdo do canal, que tem esse perfil de investimento em valor, fique atento nas pressões de fluxo que eles vêm fazendo nas empresas que fazem parte do seu portfólio. Porque aí vocês conseguem, além de ter esse time de uma empresa boa, o time da pressão de quem manda, do fluxo. Então, fica dada a dica. Vamos comentar com vocês aqui agora, pessoal, a movimentação por parte deles no mercado futuro. Primeiro a gente vai comentar aqui em relação aos contratos do índice futuro e depois a gente vai comentar do dólar. Pessoal, dá só uma olhada. Daqueles 500 milhões de ponta vendedora que a gente viu lá na nossa capa do vídeo, só 300 no pregão de ontem. E dá uma olhada, o índice estava subindo na segunda e na terça, e eles estavam fazendo o quê? Vendendo. Quando chegou quarta, caiu, eles também venderam. O quinta recuperou, eles também venderam. E no pregão de ontem, depois que a gente tinha subido muito forte no final do pregão de quinta-feira, a gente abriu com gap de alta no pregão de ontem. E o que eles estavam fazendo durante o dia todo, pessoal? Vendendo. Ou seja, tem a noção de o que está esticado o mercado, e eles gostam e adoram antecipar movimentos. A gente segue muito atento nessa movimentação do índice futuro, porque eles gostam de antecipar movimento. A gente vai falar daqui a pouquinho com vocês aqui no conteúdo do canal. Antes disso, eu vou dar uma repassada aqui no dólar. Pessoal, o que está acontecendo com o dólar? No dólar, pessoal, ambiente comprador por parte deles. Bem expressivo, inclusive, em relação a esse contrato, que vai ter mais liquidez somente por mais 6 pregões, já que no dia 31 a gente já não tem liquidez para esse atual contrato Q do dólar. E o dólar fazendo o que, pessoal? Mínima para o contrato. 3,771,5 e eles numa ponta compradora. Vamos ficar muito atento em relação a essa movimentação deles no dólar para o nosso mercado. Se a gente voltar lá para comentar com vocês do índice futuro, a primeira coisa que eu vou fazer antes, pessoal, para vocês observarem, a gente chegou a fazer inclusive aí no nosso vídeo, no encerramento do contrato M
do índice futuro, a gente chegou a demonstrar para vocês aqui o que? Esse quadro que a gente reflete exatamente a posição dos contratos em aberto pelo investidor estrangeiro, fluxo oficial aí, divulgado pelo próprio site da B3. Eles estavam o quê? Invertendo ponta vendedora, que eles ficaram por 4 séries seguidas. E o nosso mercado o quê? Subindo. E eles estavam fazendo o quê, pessoal? Vendendo os contratos futuros do Ibovespa, ou seja, diminuindo compras em relação à série anterior. E nessa última tomada, eles fizeram o quê? Exatamente, inverteram por uma ponta compradora, exatamente quando o nosso mercado derreteu, no mercado à vista, com a pressão vendedora do fluxo, eles se aproveitaram com ambiente comprador no mercado futuro. E nesse momento, o que está acontecendo aqui, pessoal? Nesse atual contrato, vocês estão percebendo que está com saldo menor do que no início desse contrato, ou seja, no final do contrato M? E isso a gente consegue ver exatamente nessa situação do fluxo do nosso contrato futuro, conforme a gente está verificando aqui pelas corretoras estrangeiras. Porque realmente eles estão o quê? Menos posicionados no ambiente comprador do fluxo oficial dos contratos divulgado pelo próprio site da Bolsa. E eu vou te dar mais informação. Olha que interessante. Aqui eu tenho o valor financeiro do contrato. Renato, o que é esse tal valor financeiro do contrato? Só você multiplicar a quantidade de contratos que eles estão em aberto pela movimentação do valor de ajuste pro índice futuro, ou seja, nesse momento eles diminuíram ponta compradora dos contratos, mas pessoal, o nosso índice não subiu, os valores de ajustes não estão subindo, então o valor financeiro do contrato se mantém, ou seja, eles estão aproveitando para colocar lucro no bolso. E o valor financeiro do contrato, se você multiplicar o contrato futuro exatamente pelas posições que eles estão em aberto, está praticamente aqui se mantendo em relação ao nosso último exercício do contrato M. Renato, eu não entendo nada disso. Pessoal, procure informações de quanto que custa um contrato cheio do índice futuro. Tem vários vídeos aí na internet, mas eu vou só dar uma adiantada com vocês aqui. Se você tiver um contrato cheio do índice futuro, eu vou falar o valor fictício aqui para facilitar a sua conta. O índice futuro está sendo cotado, vamos supor, a 78 mil pontos. Ou seja, cada contrato futuro significa 78 mil reais do contrato padrão. Então você vai multiplicar 78 mil reais pela quantidade de contratos que eles estão em aberto. Aí você vai chegar exatamente aqui nesse valor próximo de 9 bilhões, que é a exposição que eles estão tendo aí em relação a esse contrato. E mais uma vez, eu vou te dar outra informação, que é essa exatamente que a gente chegou a comentar com vocês nesse vídeo do mês passado, que a gente encerrou o nosso contrato M. Pessoal, a gente teve aqui esse fluxo dos últimos 10 anos, considerando exatamente esse saldo financeiro. A gente teve uma evolução negativa por parte deles, lá entre 2008 e 2009, depois eles viraram para uma ponta compradora, e o nosso mercado realmente subiu. Depois, quando chegou em outubro de 2010, a gente fez um pico de 15 bi e simplesmente o mercado estava fazendo máxima. Depois, na série seguinte, começaram a diminuir esse fluxo financeiro. Olha o que deu, pessoal. De 2010 a 2013, eles tiveram o quê? Ponta vendedora Futebol Clube. A gente saiu lá de 70 mil e a gente chegou a beijar aqui, antes deles fazerem esse pico, ó, 49 mil, 48 mil, ou seja, um pico de desvalorização bem expressiva. Como é que você sai lá de 71, quase 72, para 48, 49 mil pontos? Uma correção bem expressiva. Só que o nosso mercado continuou caindo entre 2014 e 2016. Só que aí o que eles estavam fazendo, pessoal? Diminuindo vendas desse volume dos contratos. Ou seja, anteciparam o movimento. O nosso mercado chegou a bater aqui no exercício de fevereiro de 2016, 41 mil pontos. E onde que eles já estavam, ó, acumulando ponta compradora de 14 bi e 800 de volume financeiro. E antes da gente ter aqui nessa movimentação recente do mercado simplesmente sofrer uma correção mais intensa, eles já estavam o quê? Diminuindo compras, que é aquele primeiro gráfico que a gente verificou lá dos saldos menores em relação à movimentação estavam da ponta negativa. E nesse momento eles estão aí o quê?
praticamente no mesmo patamar, ou seja, quando o mercado derreteu, eles começaram a recomprar, agora o mercado está se valorizando e eles já estão praticamente no mesmo patamar em relação a esse pico que eles tiveram aqui em agosto de 2017, 54 bi dentro do nosso mercado. Para a gente arrematar essa movimentação aí de contrato futuro, pessoal, olha isso daqui, exatamente o que a gente comenta com vocês, eles antecipam. Aqui é a série contínua que a gente tem dos últimos 10 anos. Sempre quando a gente teve de 2013 para cá, quando o mercado faz um pico de baixa, eles estão fazendo um pico de compra. Ou seja, estão conseguindo manter o valor financeiro, né, pessoal? Porque como o contrato vai estar mais barato, se eles comprarem mais lotes, ficarem mais em aberto, eles vão ter o mesmo nível de financeiro. E quando o mercado sobe, o que eles aproveitam? Colocam lucro no bolso. Dá só uma olhada aqui, pessoal. Quando a gente estava lá no pico, em relação lá aos 87 mil pontos, eles estavam o quê? Quase que fazendo um pico de venda. Eles chegaram até a fazer um pico aqui de venda no final aí do ano passado e o mercado lá na região de quanto, pessoal? 75, 76 mil pontos. E nessa movimentação agora, quando o mercado derreteu, o que eles fizeram? Compraram a rodo. Ou seja, anteciparam o movimento, nosso mercado aí está seguindo com o ambiente de recuperação. E esse ambiente de recuperação, para a gente poder finalizar o vídeo nesse movimento do fluxo estrangeiro, olha o que gerou, pessoal. Da onde que está vindo essa movimentação de valorização do nosso mercado? Aqui, ó, investidor estrangeiro, conforme vocês viram lá no início, só no mês de julho com 4,5 bi de compra. Quando eles pararam de vender, a gente estava lá nos 69 mil pontos, o nosso Ibovespa começou a se recuperar e a gente fechou sexta-feira a 78 mil pontos. Ou seja, a gente subiu aí 9 mil pontos no nosso mercado. E eles o quê? Ambiente de compra no nosso mercado à vista em relação ao fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa. E é isso que a gente está comentando com vocês. No caso, a gente tem que ficar muito atento, porque, pessoal, olha como que anda essa relação do investidor estrangeiro dentro do nosso mercado, pessoal. Olha que top que a gente tem aqui de informação para poder prestar para vocês. O Ibovespa está acumulando 7,98 de alta no mês de julho. E eles, essa barrinha verde, e eles comprando 4,5 bi. Olha o investidor pessoa física, pessoal, vendendo 380 milhões. Infelizmente, não acompanhando a valorização do mercado. Se vocês olharem nessas barrinhas anteriores aqui, vocês vão ver que isso aí é um comportamento histórico, infelizmente. E mais uma vez eu falo, é um investidor, pessoa física, que não acompanha o nosso conteúdo. Por isso que eu falo, fique atento realmente o que o fluxo estrangeiro está fazendo, o que as corretoras estrangeiras estão fazendo, aonde que está tendo aí as pressões em relação aos nossos ativos, para você melhorar a sua percepção do mercado de realmente quem manda. Se a gente verificar aqui, pessoal, dá uma olhada. Em 2018, o nosso mercado derreteu, essa linha verde aqui, o fluxo aí do investidor estrangeiro vendendo muito, com muita intensidade, e nesse mês de julho, somente o investidor estrangeiro aqui com essa curva ascendente. O investidor pessoa física aqui, essa vermelha, já está vendendo e o institucional aqui, nacional, também vendendo. Ou seja, o mercado se recupera, investidor estrangeiro, nada de braçada. E é isso que a gente tenta deixar vocês aí bem antenados desse conteúdo do nosso canal. E a gente vai finalizar o vídeo de hoje, pessoal, retomando aqui também aquela movimentação. Eu sei que vai ficar um pouco longo o nosso vídeo, dá só uma olhada aqui, pessoal. Como a gente tem setorizado, a gente teve o fluxo praticamente no 0 a 0 no Ibovespa. A gente não tem aqui praticamente, ó, Ibov ficou tão próximo do 0 a 0 com aquele 1.700.000 que a gente não tem nenhuma cor de barra aparecendo. Mas o que a gente percebeu? Ó, setor de carbono eficiente, que seria um mini Ibovespa, né? Sem vale, olha aqui, em rosa, ambiente comprador. Mais um, pessoal, dividendos, que comporta muito ações do setor financeiro, comprador. Mais outro, o próprio setor financeiro, que estava vindo de várias pressões de baixa nessa semana, comprador. Principalmente, olha aqui, pessoal, setor de small caps. Olha o tamanho aqui dessa barrinha rosa.
eles tiveram aí um ambiente comprador no setor de small caps e a gente consegue perceber aí várias small caps andando aí em relação à movimentação do nosso mercado. É claro que não é o foco deles fazer operações em ativos que não têm tanta liquidez. Inclusive é regra dos grandes fundos não poder operar determinados ativos por condições mesmo de liquidez de mercado. Mas olha aqui, small caps, ambiente comprador futebol clube por parte deles aí no nosso mercado. Então, vamos atualizar aqui aquela nossa linha de acompanhamento dos setores que não são tão amplos. A gente consegue ver exatamente aqui esse setor de small cap, essa linhazinha aqui, ó, ambiente de valorização, setor financeiro também, conforme a gente tinha comentado. A gente tem aqui também uma recuperação do mercado. No caso das corretoras estrangeiras, pessoal, ainda não está aquela compra pujante, mas também estancaram essa ponta vendedora nessa semana. A gente precisa ficar muito atento nas movimentações em relação ao ambiente diário e para isso eu convido vocês que estão assistindo o nosso conteúdo, na descrição tem um formulário caso você tenha interesse de acompanhar isso de forma direta. A gente tem em real time durante o pregão e a gente tem um prazer de poder fazer com que as pessoas prestem atenção no fluxo de quem manda. Então, se você tivesse interesse, preencha lá, que posteriormente eu entro em contato com você explicando como é que funciona o treinamento. Eu gostaria até de dar um recado às últimas pessoas que preencheram aí o formulário. Eu ainda não retornei, não tive tempo exatamente para esse volume de trabalho que eu estou tendo em relação a esse ambiente de turma e tal, mas eu vou entrar em contato com vocês porque sempre é um prazer a gente poder ter essa informação de bate-pronto em relação à movimentação do fluxo, seja ele oficial, conforme a gente fala aqui no canal, ou por parte das corretoras estrangeiras em real time dentro do nosso mercado. Bom, pessoal, dessa forma eu encerro o vídeo de hoje. Ficou um vídeo longo, mas eu espero que esse fim de noite de sexta-feira, mas essa manhã de sábado, deu para vocês perceberem aonde que está as pressões por parte deles, em diversos segmentos, ativos e também diante do nosso mercado futuro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!